Por que você tem que fazer pergunta? Por exemplo, eu estou num jejum de 100 horas, só de água. E é engraçado que toda hora, quando eu vou fazer uma atividade, vem na minha cabeça: por que você está fazendo isso? Sempre seu cérebro vai fazer pergunta, seu coração vai fazer pergunta, o diabo vai fazer pergunta, Deus vai fazer pergunta, a pessoa que está do lado vai fazer pergunta. Então você tem que ser profissional nisso. As pessoas perguntam para mim: eu tenho que ser bom em quê? Você vai notar assim: preciso estudar o cérebro. Porque o tempo inteiro pergunta vai vir para o seu lado. O negócio é que você não sabe fazer uma pergunta de volta. Por que a maioria das pessoas num diálogo, elas perdem rapidamente um diálogo? Porque ela não sabe fazer pergunta. Se soubesse fazer pergunta, já afastava um pouco as pessoas ali que estão querendo tirar alguma vantagem, algum proveito indevido seu. Só que, se você realmente aprender a fazer pergunta, você vai fazer uma pergunta assim: até que dia eu vou ficar nesse emprego? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Até que dia que eu vou aceitar me olhar desse jeito? Até que dia que eu serei fraco? Você tem que fazer uma pergunta assim, sobre até o dia. Uma grande pergunta para você anotar. Até que dia que eu vou viver desse jeito? Até que dia que eu vou aceitar essa pessoa me humilhar? Até que dia que eu vou admitir as coisas que eu tenho admitido? Isso é pergunta. Às vezes você não consegue fazer algo, aí você pergunta para si mesmo: o que foi que aconteceu comigo que eu não consigo sair daqui? Aí você tem que ir atrás para descobrir a causa. O que eu mais conheço é gente honesta, gente boa e gente que não dá certo. Tudo junto. Acorda cedo, faz tudo que tem que ser feito, é uma maravilha, lê a Bíblia, ora, faz jejum, faz não sei o quê, e não prospera. Por quê? Porque ainda falta fazer algumas perguntas. Quando uma pessoa ela é só religiosa, ela faz tudo na vida dela, ela para até de fazer pergunta, que ela aprende as respostas. Por exemplo, a pessoa está doente, aí uma pessoa religiosa fala assim: é Deus pesa na mão. Por que você não faz pergunta? Quando começou a doença? Por que começou a doença? Que horas que eu vou sair disso? O que eu preciso fazer? Então você tem que descobrir o que foi o gatilho disso, quando foi isso, o motivo disso, até quando eu quero ficar nisso. Só faz perguntas. Primeira coisa, você tem que fazer as perguntas. Se fosse para morrer hoje, sua vida valeu a pena? A maioria não valeu, sempre esperando algo. Aconteceu um negócio lá em casa agora. Estava junto com as crianças. E a nossa cadela estava com câncer e ela faleceu. E para contar isso para os meninos, a gente se juntou lá de manhã, compramos um balão. E eu falei: vocês curtiram muito a Raia? Ela chamava Raia. Curtimos e tal, eles não estavam sabendo, acabei de contar para eles. Eu falei: olha, a Raia foi para o hospital e não vai voltar mais. Aí começou o chororô. E eu expliquei para eles, eu falei: agora eu tenho uma pergunta. Vocês curtiram ela o suficiente? Porque se curtiu, não precisa preocupar, porque o Senhor está com ela, ela está brincando lá onde o Senhor está agora. Um dia a gente vai encontrar ela de volta. E eu chororô, aquela coisa, aí eu comecei: quantos cachorros você já teve, mamãe? Ela foi falando todos. Aí eu falei os meus, aí eu falei: deixa eu explicar uma coisa para vocês. Curta a vida como se fosse a única que você tem, porque parece que as pessoas vivem como se tivesse 5 ou 10 vidas. Aí eu falei para eles: agora vamos lembrar dos melhores momentos da Raia. Eu tenho minhas lembranças particulares com ela. Ela pegando sandália de hóspede no resort, entrando dentro do lago e nunca mais voltou com a sandália. Eu vi ela pegar bife no prato de hóspede no resort. Ou seja, ela era demais. Tanto é que eu pedi para enterrar ela lá no resort, que é o lugar que ela mais gostava. E aí nós vamos plantar junto agora um IP amarelo para representar ela e está tudo certo. Mas lembra de uma coisa: cadê as perguntas que precisam ser feitas? Aí eu fiz perguntas para ele, só pergunta. Papai fez de tudo que tinha que fazer? Porque ela estava com câncer, estava fazendo um tratamento pesado. Papai fez de tudo? Fez. Vocês aproveitaram? Aí os dois fazendo assim, não. Então vamos tirar uma lição, nós vamos aproveitar mais a vida. Aproveitar mais uns aos outros. Essas são as perguntas que precisam ser feitas. Você às vezes fica muito afundado em problemas emocionais e fica em tanto medo que você tem, porque você não fez uma simples pergunta. Quem colocou isso em mim? Resumindo, alguns de vocês foram amaldiçoados por não fazer pergunta. Amaldiçoados. Tipo, seu pai e sua mãe falou algo sobre você, você não perguntou e a maldição está aí até hoje. Alguns de vocês têm o cérebro travado para a prosperidade porque não fez pergunta. Olha uma pergunta que você tem que fazer: se o idiota, igual o Marçal, conseguiu prosperar, por que eu não dou conta? Marçal, eu posso te chamar de idiota? O cérebro é seu. Você chama do que você quiser. Como que o Marçal, que era atendente de call center, construiu o que ele construiu? Fazendo pergunta.
Fazendo pergunta para quem? Para mim, para Deus e para o próximo. Nunca vai falhar. Essa é a ordem. Anota assim, ó. Eu sou a pessoa número 1, a número 2 é Deus. E aí, Marçal, ele responde todas as perguntas? Não. Se Deus respondesse todas as perguntas, não precisava perguntar nem para você nem para o próximo. Perguntaria só para ele. E aí, qual que é o sintoma quando ele não responde? Ele está indicando uma resposta. A resposta é, vá para uma pessoa. Quase todas as respostas que você procura estão dentro de você. Eu sei que vocês ficam falando assim, dentro do íntimo de vocês. Isso é papo de coach. Primeiro, eu não sou coach. E coach é só treinar, né? É um treinador em português. Só que quando você começar a fazer pergunta atrás de pergunta e não sair disso, até chegar na resposta, eu te falo, 99% de todas as respostas que vocês estão procurando em qualquer pessoa está dentro de você. Aí alguém fala, Marçal, você é muito doido. Não sou, moço, eu sei que é normal demais. E aí, como é normal demais e não faz a pergunta, tudo que você faz tem reflexo nas 3 esferas. Todas as coisas que você faz. O que você vai começar a fazer agora? As perguntas precisam ser feitas para 3 pessoas. A pessoa que mais tem que responder pergunta é você mesmo, é a que mais tem que fazer. Quando Deus não responde, pergunte para o próximo. O próximo não é capaz, procure outro. Ponto. Certo? Descobriu para que servem as coisas? Descobri. Por que eu faço pergunta? Para descobrir essas coisas aqui, ó. O como. Como é uma forma. Eu vou descobrir quando. Eu vou descobrir o porquê. Quando, como, porquê. Aí você fala, qual que é a mais importante de todas? E você sabe, a palavra mais usada do mundo é você. A segunda palavra, está entre as 3 mas a mais digitada no Google chama-se como. Como fazer tal coisa. O grande esforço meu é que se nós, o povo brasileiro, fizéssemos uma pergunta, por que o Brasil é o país mais rico, mas a gente é o povo mais pobre? Por que tem 30 milhões de pessoas na extrema pobreza, sendo que nós somos o dono do solo mais rico? Do solo, do subsolo e da atmosfera. Aí você fala assim, a atmosfera é tudo igual. É mesmo? Tem furacão aqui? Tem problema aqui com algum tipo de intempérie? Muito pouco. Mas se todo mundo fizesse uma pergunta, a gente não ia deixar de votar num para votar no outro. Ou então a gente não ia ficar molenga numa situação que pode mudar a rota do nosso país. A gente ia fazer pergunta. Se você aprender a fazer pergunta, quando você não gostar de uma pessoa, você não vai falar, eu não gosto dela, não vou ouvir nada. Você fala assim, o que eu posso aproveitar dessa pessoa que eu não gosto? Vocês conseguem entender o que eu estou falando ou não? Quando eu era um bobo na vida, eu era cheio de não gostar de uma pessoa ou de outra. Aí eu fiz uma pergunta, essa pessoa tem algo que eu não carrego? Que não está ativado dentro de mim? Tem. Então o problema é dela, se eu não gosto dela, não é meu mais. Se eu não gosto dela, não vou jantar com ela, só isso. Mas eu vou aprender tudo que eu posso aprender. Quando você começar a aprender, fazer perguntas, você vai abrir a sua mente, você vai abrir seu coração. E você vai fazer o quê? Você vai deixar de lado se gosta ou não gosta. Você vai tirar proveito, muito mais proveito da vida. Fazendo o quê? Pergunta. O cara que era o maior ateu do mundo, que fez aquele livro e depois virou filme, As Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, foi fazendo pergunta que ele se libertou do ateísmo. Ele começou a fazer pergunta, 3 perguntas. O que Jesus ganhou com tudo que ele fez? Aí ele descobriu, leu todo o Novo Testamento, olhou para a vida dele e falou assim, não ganhou nada, ganhou uma cruz, uma morte bem dolorosa, bem escandalosa. Aí ele fez a segunda pergunta, se ele não ganhou para ele, ele ganhou para alguém. Para quem que ele ganhou? Ele ganhou para os discípulos. Aí ele foi estudar a vida dos discípulos. Todos menos João morreram assassinados em situações piores que a dele. Aí ele falou, então tem que ter algum terceiro ganhando com isso. Ele foi estudou, quando ele estudou tudo, ele falou assim, não faz sentido matemático alguém ter feito um negócio desse se não foi para proveito próprio nem para proveito de terceiro, porque aquele que toca nisso roda, aquele que toca nisso é perseguido. Aí você acredita, ele sozinho, fazendo perguntas. Foi fazer perguntas, teve a experiência dele com Jesus e nunca mais foi ateu. E aí trouxe um grande feito aí para o mundo, fazer com que as pessoas aprendessem a questionar. Se você começar a questionar, você vai perceber o seguinte, seu cérebro foi programado para te dar resposta, e essa resposta está fazendo você ter a vida que você tem hoje. Aí você vai começar a questionar, por que eu tenho que fazer isso que tem que agradar esse povo aqui? Sempre metendo aquela serpente no final. Por que eu fico indisposto todo dia? Vá atrás. Às vezes você está indisposto porque você está com um grau de alegria baixo.
Talvez te falta felicidade. Pablo, o que é felicidade? Se você fizer essa pergunta, vai mudar tudo. Felicidade não é alegria. Felicidade vem da identidade. Quando você faz isso, você coloca dentro de você assim, ó, algo que te deixa extremamente ligado com a realidade da vida. A felicidade é... Fala assim com a boquinha. Fala assim, ó. Felicidade é identidade. Aí você faz uma pergunta, mas e as pessoas que são infelizes? Elas ou abriram mão da sua identidade para agradar alguém, ou não alcançaram essa identidade. Sempre tem um idiota ou outro falando que a felicidade é o dinheiro. E tem o outro que fala que não é o dinheiro. Deixa eu te explicar. Felicidade é só uma coisa. Ela é um estado espiritual que descarrega energia na sua alma e que o seu corpo sente. Ela é constante. Só que ela vai aumentar ou vai diminuir de acordo com a revelação que você tem de quem você é. Essa é uma pergunta que você tem que fazer o mais rápido possível. Que dia que eu vou resolver isso? Aí a felicidade vai subindo de acordo com o que você vai preenchendo essa identidade. Não tem como ser instantâneo. Ninguém nunca andou de forma instantânea. Por que você quer ter sua identidade de forma instantânea? Ninguém nunca correu. Sabe o que é o grande lance? A pergunta é... Eu estou fazendo isso aqui do jeito que deveria ser feito? Eu tenho, por exemplo, vamos ficar todo mundo rico aqui? Vocês querem ficar rico, sim ou não? Sim. Então vamos fazer perguntas. Falta conhecimento dentro da sua cabeça, sim ou não? Sim. Muito. Falta muito. É uma pergunta. Agora você vai anotar a próxima. Quais conhecimentos que eu preciso adquirir? Sabe que a pergunta mais interessante que eu quero fazer para vocês? Como que vocês querem comprar uma coisa que é de graça? Responde essa para mim. Responde. Nós queremos ficar ricos. Ótimo. A perguntinha de hoje, que vai virar uma tarefa. Quais são os conhecimentos que me faltam? Vou te falar de forma simplória. 3 coisas que te faltam. Um conhecimento. O conhecimento mais brutal que eu conheço é sobre você. Descobrir quem você é. Ah, Marçal, eu sou um derrotado. Não, isso aí é seu status. Você não é isso aí. Segunda pergunta. Descubra quem é Deus. Terceira pergunta. O que é a natureza e para que ela serve? Vou te dar respostas rápidas. Quem é Deus? Então você tem que ir lá buscar o conhecimento na palavra. A própria palavra fala assim, ó, a verdade vos... Se você conhecê-la. Por que você trabalha? Responde para mim. Por que você trabalha? Responde. Responde essa pergunta. Por que você trabalha? Vocês que estão na internet, responde essa pergunta. Por que você trabalha? Pode responder. Ó, ele acabou de falar. Eu trabalho para evoluir. Ficou 15 anos mexendo com uma coisa. Se realmente for para evoluir, você tem que fazer outra pergunta. Qual que é o tempo mínimo necessário para que eu possa evoluir fazendo uma coisa? O que eu fiz na minha vida? Eu fiz essa pergunta, só que eu fiz ela em 2006. Nós estamos aonde? 2023. Olha a pergunta que eu fiz. O que eu tenho que fazer para ser igual a esse japonês que é o líder nosso aqui na companhia chamada Brasil Telecom? Sabe o que eu percebi? As habilidades, as competências e o conhecimento que aquele cara tinha, que eu não tinha nada. O que eu fui fazer? Eu fui comprar esse negócio. Eu amava muito o que eu fazia. Quando eu era atendente de call center, pasmem, eu amava fazer aquilo. Eu fiquei 11 meses fazendo isso. Quando eu virei instrutor de treinamento, eu amei tanto aquilo, mas eu não dei conta de me render aquilo que eu amava. Sabe o que eu fui fazer? Aprender gestão. Aí eu comecei a liderar os caras que faziam o que eu amava. Aí depois eu falei, não, agora eu quero entender de operações, agora eu quero entender de vendas. Agora eu só passei umas 33 áreas em 8 anos e meio. Sabe por quê? Porque eu aprendi a resposta que você deu. Você ficou em 15 anos numa área, eu fiquei 8 anos e meio numa empresa e carreguei tudo que eu podia tomar daquele lugar. Tudo. Aí uma pessoa fala, você tomou? Tomei. Porque eu fui fazendo as perguntas, o que me falta? Sabe o que é interessante? Eu contei os livros que eu fui lendo até chegar no 1000º, depois eu parei de contar. Por quê? Todo livro que eu comecei a pegar depois de 2006 para cá, em 2006 mesmo eu li 86 livros, nesse ano. Foi onde eu bati o recorde. Até hoje eu não li mais que 86 livros em um ano. Quando eu comecei a pegar esses livros, eu não li um livro porque alguém me indicou. Eu li o livro porque eu fiz uma pergunta. A pergunta é, o que te falta?
Umas perguntinhas dessas me fizeram desviar o foco de mexer com o direito e ser delegado da Polícia Federal, de ser advogado, de ser juiz, de ser os cambal do mundo jurídico. Nunca pensei em nenhum outro tipo de concurso a não ser esses. Só que rapidamente comecei a fazer pergunta e comecei a pensar, tá certo isso? Aí um dia fazendo uma pergunta, eu falei, o que esse amigo meu ganha dinheiro tão fácil desse jeito, fazendo evento? Aí eu falei, mas um cara desse não estudou e ganha mais dinheiro que eu que estou aqui estudando, tem alguma coisa errada. Eu fui mexer com esse negócio, o Rica vírus me picou. Aí eu olhei para a faculdade de Direito e falei, mas é 5 anos, eu vou jogar isso fora. Vários de vocês fazem o que não gosta, não prospera, porque vocês não têm coragem de jogar 5 anos fora. Fique com esses 50 anos então, fique 70 anos repetindo a mesma bobeira. Sabe para que você trabalha? Trabalha para aprender. Salário é uma recompensa para quem está aprendendo. Parou de aprender, sai. É bom você fazer pergunta. Um dia eu fui perseguido, me expuseram em 2012 na internet, foi um negócio bem chato. Eu fiquei de cama 3 dias. Essa foi a última vez que eu importei com alguém que me encheu o saco. No final das contas eu percebi o seguinte, fazendo perguntas. Essas pessoas vão me levar para algum lugar? Não, elas querem me tirar do lugar que eu estou. Então o problema é delas. Hoje eu arrumei um negócio fazendo pergunta. Quando alguém se levanta contra mim, aí eu não dou conta de deixar barato. Aí eu tenho que usar para vender alguma coisa. Mas é a pergunta que falta muita gente fazer. Que proveito eu posso tirar do que estão fazendo comigo? Eu estou com 100% de aproveitamento. Sempre que alguém inventa uma moda para cima de mim, a serpente sai do balaio e fala, o que nós faremos? Sabe qual que é a pergunta que você tem que fazer? Anota mais uma. Qual o meu próximo desafio? Viva uma vida com um desafio já engatilhado, o próximo. Eu já tenho meus desafios um atrás do outro esperando para ser executado. Um atrás do outro. Eu já tenho os novos aprendizados que eu vou me envolver. Eu já tenho as novas pessoas que eu quero me conectar. Já tenho os novos países onde eu vou fazer novas frentes o tempo inteiro. Mas não é chato demais. Não, então, você tem que descobrir através de uma pergunta. Você quer prosperar de verdade? Você vai ter que abrir sua cabeça. Até que dia que você vai morar na cidade que você mora? Tem gente que fala, não, essa eu não vou fazer. Eu nunca vou mudar da minha cidade. Deixa eu te falar uma coisa. Eu também já falei isso. A cidade mais arborizada do Brasil, a Goiânia, já ganhou isso. Eu sou de Goiânia, lá de Goiás. E eu lembro um dia de falar, nunca vou mudar daqui. Aí um dia eu fiz uma pergunta. Sabe qual foi a pergunta? Eu ficava dando 15 palestras para fechar uma turma. E um dia eu vim aqui em São Paulo, numa noite, eu fiz uma palestra, e coloquei 50 pessoas no método IP no outro dia cedo, durante a semana. Aí eu fiz uma pergunta assim, vale a pena ficar na terra onde você nasceu, onde ninguém dá o valor que você merece, você chega num lugar e resolve um problema numa noite? Faz sentido eu continuar nessa terra? Apesar de amar esse tanto de árvore, apesar de amar tanta gente que eu amo aqui, faz sentido isso para mim? Aí eu fui embora já decidido, vou mudar para cá. Cheguei em casa, a Carol virou chororô. Aí eu fiz uma pergunta para ela. Aí eu falei, você ama as pessoas que estão aqui, né? Você vai amar as pessoas que você não conhece ainda. Nós vamos conhecer outras pessoas. E se tiver gente que tem a ver com o nosso propósito, as que estão aqui vão para lá. Não tem como. A minha mãe bateu o pé e falou, eu nunca vou para São Paulo. Está morando aqui. Meu pai falou a mesma coisa. Vai dar tudo certo. Só que a maior preocupação não é trazer eles, é ver se eles vão para o próximo lugar, porque não vai ser sempre aqui. Porque quem é movido a desafio não fica preso a nada. Quem é movido a desafio tem uma família, treina essa família, manda embora todos os filhos. Tem gente que manda as esposas. Não, tem que mandar não, a esposa fica. Envia essa galera, mas fica firme como família. Sabe o que eu quero que você entenda? Se você hoje, depois dessa palestra, fizer 30 perguntas que você nunca se fez, tudo vai mudar. Eu te faço uma pergunta. Quem aqui emprestou dinheiro para alguém, as pessoas não pagou? Levanta a mão. Até que dia você vai ficar otário? Aí alguém pensou assim, então eu vou lá cobrar com um revólver. Não. Até que dia que você vai chamar esse cara de devedor? Hoje pode ser o último dia. Não estou entendendo, Marcelo. Você tem uma fórmula para cobrar o dinheiro? Tem. Põe no esquecimento. E nunca mais seja um otário. Você não é banco. Você não sabe mexer com o dinheiro. Foi por isso que você emprestou. Mas a Bíblia manda emprestar. Não, a Bíblia manda dar.
E lá tá falando é de farinha, quando a pessoa não tem, de sal, não é pegar o dinheiro seu, que você nem tem, e passar para os outros. Quem que emprestou um talãozinho de cheque? Deixa eu ver. Já emprestou? Aí, pelo menos as folhas. É idiota. Imprime o diploma, é otário da última década. Nunca mais vou fazer isso. Estou falando sério. Coloca esse diploma pregado na parede e fala todo dia assim, ó, nunca mais eu quero fazer esse curso. São perguntas que você tem que fazer. A Carol me conhece há 20 anos e ela pira. Por quê? Nunca emprestei dinheiro para ninguém. Teve um caso, na verdade. Eu não consigo falar nunca, que bosta. Um caso. Um caso. Sabe o que acontece? Mesmo tendo o tamanho do patrimônio, o tamanho da riqueza, não empresto dinheiro, mas eu dou dinheiro para um monte de gente. Além do que às vezes a pessoa me pede. E eu dou falando para ela assim, ó, você nunca mais vai pedir dinheiro para ninguém na sua vida. Nunca mais. E a pessoa fica assim, não, mas eu vou te pagar. Não tem como você pagar, eu não estou te emprestando, eu estou te dando. Nunca mais você vai ser um derrotado na vida, nunca mais filho seu vai precisar de leite, você nunca mais vai encher o saco. Eu vou te falar, enquanto tiver capim, tiver enxada, nunca mais pede dinheiro para os outros. Nunca mais. São perguntas que você tem que fazer. Mas por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou fazendo isso? Você vai começar a fazer perguntas do seguinte. As pessoas que vocês estão andando estão fazendo vocês crescerem? Sim ou não? Responde ela. Vai ter que deixar elas. É difícil demais, meu amigo de infância. Então, seu amigo de infância é da infância. Sai da infância, cresce. Véio. Só de você crescer, acabou a amizade de infância. A amizade de infância é linda, maravilhosa. Mas se você sair da fase infantil, não vai servir mais. O Marçal quer que a gente desconecte das pessoas. Eu não. É a pergunta que você tem que fazer para você mesmo, senão você não vai crescer. Ué. Qual que é o problema de você conversar com o sábio? Anota aí, o problema do sábio. Ele não vai responder nenhuma pergunta. Ele vai tacar outra pergunta em você. Marçal, é sério? Sério. E a conversa de dois sábios? Aí quando dois sábios se encontram, aí é meia resposta com outra pergunta. Sempre termina com pergunta. Pablo, que hora que a conversa acaba? Quando a intenção é descoberta, quando a pressão do interlocutor é transmitida. Para que serve uma pergunta? Para colocar pressão. Todo mundo vive me perguntando na internet, qual que é a melhor pergunta a ser feita? Como se fosse abracadabra, como se fosse mágica. Não existe esse negócio de mágica. Depende da pessoa, depende do ambiente, depende da situação, depende do rolê. Agora eu conheço a melhor pergunta de todas. A melhor pergunta de todas é a top. É a que vem na sua cabeça. Depois a segunda vai ser feita com o material que a pessoa te deu de resposta. Vocês entenderam ou não? Sim. Quando a pessoa... Pergunte qualquer coisa. Se eu sentar em qualquer mesa, pode ser a pessoa mais importante do mundo. A primeira pergunta que eu faço é de Lula, de Dilma, de Bolsonaro. Para quê? Para ver a raiva da pessoa, para que lado que ela aponta. Aí você fala do Lula, a pessoa fica calada, é porque ela gosta do Lula, você vai ficar calada. Falou do Lula, já começa... Aí você fala, entendi. Aí fala do Bolsonaro, tem um perfil de quem não gosta do Lula e não gosta do Bolsonaro. Aí eu vou falando para entender onde está a cabeça da pessoa. Aí eu vou perguntando dela, só pergunta. Na hora que forma o quadro, eu falo, bora resolver esse negócio. Mas é depois de muitas perguntas. Seu problema é que você quer vender. A gente comprou aquelas malas lá na China... E aí todo mundo me parava querendo comprar a mala. E o povo, vai, vende. Eu não quero, eu quero o benefício dela, não vou vender. E aí chegava, eu quero comprar essa mala. Não vou vender. Apesar que a gente comprou 18, eu falei, eu não quero vender. Eu quero a minha mala e eu quero o meu benefício. Eu comprei um monte de bateria extra, todo mundo ficou encabulado. Essa bateria não acaba? Não, eu comprei 3 baterias. E aí ia rodando e ia trocando a bateria. Tal. O Thales quase chorou, fez oração para Deus. O Thales estava lá junto. Ele só com uma bateria, eu com 3. Eu olhando e falando, esse irmão vai apelar para tomar minha bateria. Aí ele começou, Deus, toca o coração dele, eu quero uma bateria. Eu falei, vai comprar outra. Eu tô com as baterias extra aqui para o rolê não acabar nunca, infinito. E aí, é 7 quilômetros. E aí toda hora aparecia alguém querendo comprar a mala. E tinha uma grande oportunidade até de dobrar o dinheiro que eu paguei na mala. Aí eu falava, cara, eu não quero. Eu fiz uma pergunta para mim, eu estou treinando sem parar para esse Ironman. E eu não paro de andar. Peguei 11 aviões nessa viagem da China. 11 aviões. Para chegar aqui ontem eu fiquei 2 dias. Para chegar, 2. Eu nunca vi isso. Lá no sol nascente, o trem. Você vai voltar, a gente voltando de avião e de continuar de manhã, porque vai voltando, né? E de manhã, e chegou aqui no Brasil de manhã. Eu saí lá de Hong Kong de manhã, cheguei nos Estados Unidos de manhã e cheguei no Brasil de manhã. Sempre de manhã. É uma manhã que não tem fim.
O seu sucesso depende de quem? Responde essa pergunta. De você. Aí sempre o derrotado fala, não, a culpa é do Lula. Sim, se você for olhar na matemática, o Lula vai ferrar a gente. Mas Deus abençoa aí, né, que muda isso aí em breve. E continua abençoando ele também, não quero mal dele não. Quero que ele esteja na melhor performance dele. Que tudo aconteça muito bem, porque essa é uma pergunta que eu me fiz. Vale a pena você ter algum rancor com o Lula? Não, cara. Ele é nosso presidente. Dói em alguns aí, né? Ai. Sabe que dia que eu curei disso aí? Numa live que tinha 140 mil pessoas, eu estava vendo o resultado. Quando eu vi o X fazendo assim, eu falei, esse X aí eu conheço. Esse X aí não volta atrás mais não. A partir de agora, vira, esse cara é o presidente, aceita e vamos embora. E aí trabalhe mais do que se estivesse tranquilo. Mas não perca a sua energia por isso. Faz essa pergunta, por que você é bobo desse tanto? Tem gente até hoje que não para de compartilhar, tem no WhatsApp. Esperando alguma coisa acontecer. Você está doido? Você tem que fazer as coisas acontecer. Você que tem que fazer as perguntas. Eu tenho umas perguntinhas para vocês. Vocês podem escrever elas aí e dar as respostas? Até que dia que você vai ser um bunda mole? Fala literal mesmo. De não treinar as nádegas. Até que dia? Até que dia? Até que dia que você vai continuar olhando para o espelho e se sentindo um fraco? Não, faz a pergunta. Até que dia? Até que dia você vai ficar com essa cara feia que você tem? Você quer saber como é que resolve? Pode pôr a resposta. O dia que eu tratar meu coração. Porque o coração alegre aformoseia o rosto. Sua cara feia não é porque Deus é feio. É porque seu coração é um lixo. E precisa de mudar. Tem que treinar a nádega, a primeira resposta, né? Tem que treinar o corpo. O outro é limpar o coração. Terceira coisa, até que dia você vai ficar com esse cérebro confuso? Eu anotaria essas perguntas são chave. Até que dia que eu vou manter meu cérebro confuso? Não sabe o que quer. Vou te falar. Não faça o que tu queres. Primeira coisa, inverte o ônus. Estou te dando a resposta já. Todo tolo, ele sempre responde ou decide algo que o bônus vem primeiro. Tudo que a natureza tem para oferecer, que o bônus vier primeiro, o ônus vai ser permanente. Eu não entendi. Você pode explicar? Posso. Qualquer coisa que você tiver bônus imediato, o ônus vai ser permanente. Só que se você inverter e colocar o ônus na frente, o bônus vai ser permanente. Primeiro temos que destroçar o ônus. Estudar não é chato? Chato. Praticar algo não é chato? Eu treinava e passava um tempo e parava. Aí eu descobri que o cérebro tem um backup. Esse negócio mexeu muito comigo. O cérebro tem um backup. Se você não treinar por 180 dias e romper os 180 dias, aí a maioria não treina nem 20 dias. Aí treina 20 dias, para. Treina 40 dias, para. Aí fica aquele tal de efeito sanfona. Isso é um backup do corpo, do cérebro. O cérebro tem um formato exato seu. E aí você treina, aí para. Aí o cérebro fala, eu sabia que você ia parar, vou te devolver aquele corpo que você tinha. E faz exatamente a distribuição de gordura do jeitinho que era o seu corpo. Aí você fala, não, é o efeito sanfona. Não, o cérebro tem um backup, você tem que apagar o backup. Então você vai ter que romper. Na hora que passar desse backup, ele se perde e fala, cadê o backup? Não, o backup mudou. Agora seu corpo é esse. Aí você continua dali, vira um novo backup. E acabou, o cérebro foi embora. Por isso tem que virar super hábito. Porque um hábito simples você constrói com 7 dias, com 21, com 40 um complexo. Mas um super hábito é aquilo que você repete o ano inteiro. Marçal, quais são as perguntas mais perigosas? Anota aí, perguntas perigosas. Aqui o cérebro fica fazendo para o meu coração. Por exemplo, quem aqui corre 5 quilômetros aí? Faz de vez em quando 5 quilômetros? Levanta a mão. Tá bom. Por que vocês não correm? É uma pergunta que eu faço para vocês. O seu corpo vai mudar completamente correndo. Se você adotar um exercício, um esporte, vai mudar as suas companhias. Porque se você corre, não dá para conviver com quem anda. Vocês pegaram o código ou não? Estou correndo e estou aqui do lado do cara que anda. Não tem como. Quem corre vai ficar do lado de quem corre. Saímos para fazer 180 km de pedal. Aí eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Eu fiz na hora que eu subi na bicicleta. Você quer estar onde? Aí eu falei, aonde eu sempre fico, na frente. Peguei a bicicleta e fui embora. O Nésio, que é um cara mais forte que eu, não deu conta, ficou bem para trás. Todo mundo foi ficando para trás. O Adonis, que é 17 anos treinando, ficou tudo para trás.
E eu fazia questão de ficar fazendo pergunta. Eu falava assim, será que o Adonis tá com boa energia ali? Como é que o Adonis vai ficar quando ele me vê passando a 50 km por hora? O Adonis lá sofrendo com aquele tanto de músculo. Eu acho que é excesso de músculo isso aí. E sofrendo na bicicletinha e eu passando. Eu adoro fazer isso quando eu estou pedalando. Eu coloquei a bicicleta em 48 km por hora, deitado. Aí eu paro de pedalar e passo do lado da pessoa assim, ó. E a pessoa a 22. A sensação é top, né? Sabe por que eu faço isso, Adonis? Para tomar sua energia. É assim que faz. As perguntas que a gente tem que aprender a fazer. Numa competição, num negócio que você está fazendo, quando alguém encabula demais, ele começou a gritar: como é que esse cara faz isso? Era uma subida, eu a 48, sem bater o pedal, porque eu já vim puxando o pedal com força. E eu passo e olho. E o comentário dele faz assim no meu cérebro, no meu coração. Sobe energia. Se você aprender a usar a energia da vida, a gente fazendo a maratona em Buenos Aires, eu falei, moço, puxa a energia da árvore. Olha, a árvore está viva. Olha que ele lá está desistindo. Aí ele começou a pegar essa pilha. Os maiores corredores do mundo usam a mente para pegar a energia de quem está desistindo. Vocês sabem disso ou não? São perguntas que você tem que aprender a fazer. Quais são os motivos? Por exemplo, a gente está treinando para o Ironman. Quais são os motivos? Aí um monte de gente não responde os motivos. Eu tenho 24 motivos já. 24 para fazer esse negócio. 24. São as perguntas que te faltam. Você tem quantas vidas? Responde para mim. Alguns de vocês acreditam em algo. Poucos de vocês acreditam que tem 2 e que você vai ficar voltando para ver se dá certo. Posso te falar uma coisa? Eu não quero tirar essa crença de você. Eu só quero te falar, aproveita o único fato que você tem. Porque crença não dá para provar ainda. Não, mas eu acredito. Foi por isso que eu te falei. Aproveite o único fato, porque se você acredita, chama crença. Estou nem aí se você acredita ou não, mas o fato eu estou te vendo, isso é um fato. Você tem que dar certo. Se você morresse hoje, essa é uma pergunta que você tem que anotar aí. Teria valido a pena a sua vida? Sua vida valeu a pena? Sim ou não? Sim? Certeza? Fez tudo? Então não valeu a pena. O tudo não é as grandes obras, é tudo que você tinha que ter feito até hoje. Você ajudou mesmo as 15 milhões de pessoas que estavam na sua conta? Tem gente que às vezes não sabe essa continha. Vou explicar. Se você nascer e for uma ameba, você não tem responsabilidade com ninguém. Mas quanto mais você rompe, quanto mais você adquire conhecimento, habilidade, competência, mais o senhor e a senhora vai ser cobrado. Aí agora é uma grande hora de você fazer uma pergunta, mas será que compensa crescer desse tanto? Se eu não tivesse o entendimento que eu tenho, eu certamente não mexeria com o que eu mexo. Com o resultado financeiro que eu já construí, o que eu ia fazer? Eu ia fazer um monte de coisa que não tem nada a ver, e nem ficar falando da minha vida, que é o que todo super rico faz. Nenhum super rico gosta de ficar falando da vida. Só que eu percebi um mecanismo de falar da minha vida para chamar a atenção. A pessoa vem por isso, aí eu falo, bora para lá. Mas se eu não tivesse o entendimento que eu tenho, jamais iria mexer com o que eu mexo. Jamais, eu já teria parado com isso. Mas o grande lance é o seguinte: quanto maior o conhecimento, quanto maior a habilidade, quanto maior a competência, quanto maior a sabedoria, quanto maior essas coisas, maior vai ser a cobrança. Então é melhor ser uma ameba. Não estou brincando. O problema é que não dá tempo mais, que você começou a ver essa palestra. Você começou a ampliar a sua visão, e aí não tem como, é igualzinho um paraquedas. Abriu, não fecha. O ar não deixa você fechar o paraquedas e pôr ele dentro da mochila. Não tem como mais. Uma mente é como um paraquedas. Vocês estão entendendo ou não? Anota a tarefa aí. Vocês vão vencer uma folha A4. Do começo ao fim, fazendo uma pergunta por linha. E hoje você não vai dormir sem responder todas essas perguntas. O que eu preciso fazer para higienizar meu cérebro? Quais são as coisas que estão agarrando dentro do meu cérebro? Eu vou dar uma dica do que acontece se você responder isso de verdade. Você vai doar um monte de coisa, você vai vender um monte de coisa, você vai se desfazer de muitas coisas que você aplicou energia e isso está parando na sua vida. Não sei se você sabe disso. Quais são as pessoas que eu preciso me conectar para ir para o próximo nível? Você vai listar as pessoas e vai dar duro para chegar nelas. Cada pessoa tem as peças de Lego que faltam, né, na sua vida. Você precisa aprender a conectar nelas. E o interessante é que na hora que você pega a peça da pessoa, ela não fica sem. Você precisa juntar o coração com o coração para carregar essa peça. Bum! Essa peça é minha. Todo mundo que eu me conectei de forma intencional, eu peguei essa peça. É assustador fazer essas perguntas. Se tivesse um valuation pessoal, eu tenho certeza que eu sou uma pessoa que vale uns
50 trilhões, só porque eu sei fazer pergunta. Marcelo, você é muito empolgado, você tem bilhões e está falando de trilhões? Então, quem falou que eu parei? Quem falou que eu parei? Mas eu confesso, tem uma coisa para confessar. Tem hora que me dá uma preguiça de construir estande de riqueza. Porque vai juntando muita gente que não sabe fazer pergunta e às vezes sobra para mim responder as perguntas. E Deus, com a sua infinita bondade, envia as pessoas que sabem fazer pergunta. São tantas coisas que não gastaria recurso, são tantas coisas que não levaria 2 dias, ia levar 2 horas. Duas. Fazendo o quê? Pergunta. Pablo, como é que eu mudo o meu estado emocional agora? Eu estou ruim, fazendo pergunta. Pablo, eu perdi um parente, a culpa é de Deus? Não. A maior parte das pessoas que morrem, principalmente homem, é porque não cuida da saúde. Foi uma fatalidade? Tudo que foi, não foi Deus. Você tem que saber o seguinte: Deus te dá a vida, Deus te dá a terra, e você aperta o play e joga. Alguns de vocês estão com a vida parada, culpando Deus porque você perdeu seu parente. E você perdeu o seu parente, você acha que ele é uma coisa sua. Se você entender quem é Deus, entender que ele não é maior, você não é maior que ele, sabe o que vai acontecer? Você vai aceitar. Uma das coisas mais tristes que tem na vida humana é a não aceitação das coisas que são naturais. Não é culpa dele, a culpa é sua. E você sabe por que você fica prendendo esse parente dentro da sua cabeça? Porque você não aproveitou quando ele estava vivo. Se tivesse aproveitado, você ia falar, ele foi para um lugar melhor que eu. Na verdade, eu estou com inveja de não ter ido. Está doendo? Eu imagino. Cumpra a fase de luto. Você vai pegar lá na Bíblia 70 dias, o luto de Jacó, 70 dias. Pare tudo. Viva essa experiência, é terrível, é uma experiência de desconexão. Tem mais a ver com o seu ego do que com a partida da pessoa. Deixa ela embora. Você está vivo? Celebre a vida. São perguntas que você tem que fazer. Eu já encontrei muita gente no caminho, desesperado com Deus, porque Deus levou o filho, levou a mãe, levou não sei o quê. Deus não levou não, e não tem vindo aqui todo dia num ônibus levando gente não. Infelizmente a vida é de jeito, a natureza é de jeito. Mas tem uma promessa, vai chegar um dia que não vai ter choro, não vai ter doença. Esse dia vai chegar. A pergunta é, você vai estar lá? É porque aqui não é o método de peixe, não. Eu ia explicar aqui uma roda que nunca eu sinto nada antes de fazer uma pergunta. E essa palestra acabou já. Acabei de contar um código revelador e ninguém pegou. Eu nunca sinto nada antes de uma pergunta. Acontece, eu falo, mas por que está acontecendo? Aí eu processo para depois eu sentir. Então você é um robô. Não, você roubou a realidade. Diferente. A realidade precisa ser interpretada. Anota assim, sentimento é a interpretação da realidade. E você vive sentido no modo automático. Você é um robô que foi programado. Eu sou uma pessoa. Então, antes de sentir, eu preciso de descobrir se isso é real. Então, qualquer notícia, eu falo por mim. Eu vejo as notícias que as pessoas falam a meu respeito, eu choro de rir, porque está muito distante da realidade.